Olha para mim e seja totalmente honesto consigo mesmo, aqui e agora. Você já sentiu que, por mais que você estude, por mais que você decore correspondências planetárias, por exemplo, por mais que você risque círculos perfeitos ali dentro da sua magia, por mais que você acenda as velas certíssimas, a sua magia ela parece simplesmente não passar de um teatro mental? Como se houvesse uma barreira invisível entre a sua vontade e a manifestação da realidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos iniciantes acha que o problema estava ali no ritual. Acham que erraram o incenso, que a hora planetária passou 1 minuto do ponto, ou que não estava com a intenção correta, ou que o espírito rejeitou o chamado, rejeitou uma oferta, quem trabalha com sistema de ofertas. Mas a verdade nua e crua é muito mais profunda, é muito mais desconfortável. O que está bloqueando a sua magia não é você fazer ou não com a correspondência certa ou não, ou se a sua intenção fraquejou, digamos assim. Na verdade, o que está bloqueando a sua magia é a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga a realidade, interpreta, a compreende, a entende. Ou seja, o bloqueio está na sua cosmovisão. Então, sem perceber, você tenta operar uma arte milenar, você tenta operar uma arte sutil usando a mente de uma pessoa, querendo ou não, às vezes meio materialista, meio cética do próprio século XXI. E hoje, você agora, sentado aqui comigo, vendo esta videoaula, nós vamos quebrar esse escudo invisível, vamos entender e compreender. Eu vou te mostrar como que a sua estrutura de crenças, por exemplo, e a grosso modo, lógico, está sabotando o seu laboratório interno. Lógico que eu vou dizer coisas que são padrões, que possa ser que caiba ou não para você. Mas, se for alguns detalhes muito específicos, isso é visto em tanto num grupo de estudos, como daqui da escola, e também bem específico para você dentro da mentoria. Mas vamos entender como que tudo isso funciona. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica. Tá? Então aqui a gente vai entender o que está bloqueando a sua magia. Pois bem, para você entender como a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, paralisa a sua prática magística, nós precisamos primeiro olhar para onde todas as visões se cruzam. Então, afinal, o que uma mente moldada na modernidade e uma mente moldada pela magia clássica têm em comum? Então, à primeira vista, parecem opostos absolutos, tá? Então, mas ambas, ela compartilham a mesmíssima necessidade humana, visceral e primordial. Que essa necessidade é o desejo de uma ordem, o desejo de uma previsibilidade, o desejo por um controle, o desejo de entender e compreender de que também nós não estamos sozinhos. Então pensa aqui comigo. Tanto um cientista contemporâneo que estuda a física, quanto um magista tradicional que estuda o hermetismo, por exemplo, olham para o cosmos, olham para o universo e concordam em algo que é extremamente fundamental. O cosmos não é um caos aleatório. Existe uma estrutura e ambos acreditam que existem leis invisíveis que governam a realidade. Então, o materialista, ele chama isso de forças físicas, de gravidade, de eletromagnetismo. Agora, o magista chama isso de leis herméticas, chama isso de fluidos, chama isso de polaridades, por exemplo. E ambas as mentes buscam mapear essas leis subjacentes para que a realidade comece a fazer sentido. O que antes, bem na antiguidade, era a mitologia apenas, depois passou para a filosofia, posteriormente para as religiões e agora para a ciência. Mas ambas buscam as mesmas respostas, buscar o que está por detrás da realidade. E para que o ser humano também possa ou não intervir nela, se isso é possível. Por quê? Porque ambas odeiam um acaso, ou seja, ambas odeiam a desordem.
Mas é justamente aqui, no topo dessa semelhança, que ocorre uma bifurcação, uma separação, ou seja, a bifurcação acontece. Então deixa eu te dar uma analogia para que fique um pouco mais claro para você, te trazer clareza. Imagine dois peixes nadando dentro de um aquário imenso. Então o primeiro peixe, ele tem uma visão puramente, digamos, mecanicista. Ele olha para a água ao seu redor, ele analisa o filtro, calcula a temperatura e diz: o mundo se resume a estas paredes de vidro, a esta ração que cai e a esta água que me move. Nada disso, nada existe fora disso. Então ele interage perfeitamente com esse ecossistema ali dentro daquele aquário, mas ignora completamente a mão humana que troca essa água, ignora a luz do sol que entra pela janela da sala. Agora o segundo peixinho é o próprio magista. Então ele olha para essa mesma água, para esse mesmo filtro, mas ele percebe que a água se move de acordo com marés invisíveis. Ou seja, onde é a causa? De onde vem isso? Então ele compreende que o aquário está inserido em uma sala muito maior, que é governado por um ser consciente que ele não vê diretamente, mas sim de uma forma turva, mas percebe as intenções desse ser, que alteram a dinâmica desse vidro, né, para dentro. Então, um peixe magista, ele sabe que se ele entender a mente de quem construiu aquele aquário, ele pode sim aprender a saltar além da água. Então, onde isso entra como um bloqueio para você na sua cosmovisão? A sua cosmovisão atual determina se você é o peixe preso na mecânica do vidro ou o peixe que é o operador que enxerga o ambiente completo, enxerga o todo. Então, agora, para ficar mais claro, a gente vai descer mais ainda a raiz do problema e analisar as palavrinhas, porque é na semântica, no significado, na compreensão dessas palavras que você também pode estar travando. Então, a palavra cosmovisão, ela vem do grego cosmos, que significa ordem, ordenação, mundo ordenado, universo organizado, ornamento. E combinada com a palavra de origem latina visio, que é o ato de ver. Ou seja, cosmovisão é o mapa ordenado através do qual os seus olhos filtram o universo, compreendem a realidade que está inserido. Então a diferença explícita entre uma cosmovisão moderna e uma cosmovisão magística está em um erro de compreensão semântica que a modernidade, de uma forma direta ou indireta, acabou impondo a você. Então, a mentalidade moderna definiu o universo como uma substância inanimada. Então, para o homem comum de hoje, o mundo é um amontoado de pedras, gases e átomos mortos que colidem por acaso. Então, o erro semântico está em achar que a vida e a consciência são apenas acidentes biológicos. E se a magia não é justificada também com a ciência, principalmente em uma discussão que acredito que você já possa ter testemunhado ou até mesmo dito isso, né? Em uma discussão que o magista moderno, quando ele deseja provar o seu ponto de vista, ele utiliza o argumento que na ciência isso também já foi comprovado, né? Então, se você entra no círculo mágico com essa cosmovisão, você enxerga os símbolos, os incensos, as inteligências como coisas ou ferramentas psicológicas, que é como se fosse algo inerte que eu posso usar e me aproveitar ao meu bel prazer. Então você tenta dar comandos a um universo que, no fundo da sua mente, você acredita que é surdo e mudo, entende? Então, já na magia classicamente entendida, que é transmitida aqui na escola, partindo do princípio, por exemplo, do mentalismo, a nossa cosmovisão, ela define o cosmos como uma substância viva e consciente. Ele é vivo. Então o universo não é uma máquina morta que eu posso usar lá conforme eu vou apertando o botão, sendo o ato de apertar esse botão um ritual. O universo é uma mente. Então cada planeta, cada elemento, cada força sutil não é um objeto isolado, mas sim um estado de energia senciente e inteligente. Ou seja, ele tem uma consciência sensível, tem uma consciência de si e é inteligente. Então a diferença é esta. O materialista,
ele tenta manipular uma máquina estática. Eu uso rituais para apertar um botão, como se fosse acender um interruptor, quando necessitar. Agora, o magista, ele dialoga com uma consciência viva. Então, a magia, ela falha para você porque você tenta usar uma técnica operativa viva, mantendo uma semântica de um mundo morto. Então, o maior erro que eu vejo no estudante de magia moderno é o misticismo estético. É aquele sujeito que adora a roupa da magia, compra um tarô mais caro, coloca estátuas no altar, mas na hora em que o ritual fecha, a mente dele volta instantaneamente para aquela cosmovisão do ceticismo materialista do mundo. Ou seja, ele se vê que o meu período que eu faço a minha magia, ele é separado da minha realidade. Eu separei um tempo, um recorte da minha vida para trabalhar a minha espiritualidade, para trabalhar com uma divindade, trabalhar com um ente. Entende? Ele faz uma divisão e não entende que não há separação entre materialidade e espiritualidade. Então ele passa o dia achando que é vítima do acaso, das finanças, do governo, da sorte, simplesmente por essa separação. Então o acerto do magista está em se tornar um ponto zero, um ponto onde o tudo e o todo eles se convergem nele. É entender que a sua mente e a mente do cosmos operam na mesma frequência de linguagem, só que a diferença de um para outro é a escala que irá abarcar isso. Então, para a sua magia funcionar, a sua cosmovisão precisa mudar de forma definitiva. Você precisa parar de ver o invisível como se fosse uma fantasia abstrata que eu imagino e passar a tratá-lo como camadas reais, vivas e concretas da engenharia, da estrutura da realidade. Então, a sua magia ela tem um tamanho exato da sua visão de mundo. Então, se o seu universo for pequeno, mecânico e morto, e vê apenas a magia como de uma forma utilitária, os seus rituais serão pequenos, mecânicos, estéreis e mortos. Então mude o mapa, expanda o filtro e a realidade ela começa a se curvar à sua vontade. Quer aprender mais sobre magia? Dia 7/7, ou seja, dia 7 de julho deste ano, eu irei abrir as inscrições para o grupo de estudos Vox Oculta, a voz oculta. Então, clica no link aqui da descrição do vídeo e se inscreva na newsletter daquela escola, porque eu irei enviar por lá o que será visto neste grupo, como fazer parte dele, né? Mas é apenas para os inscritos nesta newsletter. E vai ser comunicado, bem antes de eu começar a falar sobre isso, sobre os temas que serão abordados aqui. E se o que eu disse fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito a criar mais conteúdos como estes aqui e também a chegar a mais pessoas que também precisam receber este conhecimento para começar a se libertar dessa realidade. Não é a ideia de se libertar de Matrix, não. A se libertar da realidade ao qual ela está entendendo e compreendendo de uma forma, às vezes, até mesmo distorcida. Não quer dizer qual é a correta, que é a verdade, mas distorcida para aquilo que ela deseja. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre, e nos vemos em um próximo vídeo.